Convidamos o senhor Marcelo Vale, engenheiro da empresa MV Altec, para ministrar a palestra Incêndios e Sistemas Eletroquímicos, a importância da perícia no desenvolvimento de soluções. Ele é especialista em controle de emergências, coordenador da Comissão de Estudos de Segurança contra Incêndio e Sistemas Eletroquímicos, da ABNT CB 024, diretor e fundador da MV Altec, integrante do time de inovação de incêndios da FIA para categorias elétricas, membro do Dinos Group, engenheiro eletricista, técnico em análises químicas, mais de 30 anos de experiência em controle de crises e emergências corporativas e gestão de brigadas industriais. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui presente para poder falar de um tema que é emergente. Agradeço a presença ao Coronel Paiva, ao Coronel Cerqueira. O nosso tema é falar sobre incêndios em sistemas eletroquímicos, tá? E no final fazer apenas uma abordagem, né, sobre a importância da perícia no desenvolvimento de soluções para a segurança contra incêndio em sistemas eletroquímicos. Bem, uma coisa que é certa, que a gente sabe, a gente está presenciando isso, é que as mudanças climáticas severas estão presentes. Tá? Em breve, daqui a 20, 30 anos, 40 anos, uma grande parte, principalmente do nosso território nacional, será inabitável. Tá? Eventos como aconteceram no Sul, como está acontecendo agora no Centro-Oeste com as queimadas, serão mais recorrentes, tá? E tudo que a gente fizer agora não vai reverter isso já é irreversível, tá? Então, o que é importante? A essência da transição energética para a gente começar a frear esses efeitos, né, em prol de que a gente consiga ter um mundo melhor mais na frente. Antes de eu começar realmente a minha palestra, eu gostaria de dizer para vocês que eu sou a favor da transição energética, mas eu preciso falar, né, do quão é diferente o sistema eletroquímico, como ele impacta em relação ao incêndio, o que nós precisamos prover. A transição energética, né, ela é baseada nos sistemas eletroquímicos e sistemas fotovoltaico e eólicos assistidos, ou seja, energia renovável. Não só em relação a veículos elétricos, mas dispositivos de micromobilidade, sistemas de armazenamento de energia e eletroportáteis. Tá? Falando rapidamente, né, acho que o principal tom, quando a gente fala em sistema eletroquímico, o que vem à mente são veículos elétricos. Veículos elétricos é todo veículo que tem um motor elétrico, tá? E hoje nós temos várias categorias. Inicialmente começou com os veículos híbridos, tá? Onde você tem a bateria de tração, você tem o motor elétrico, mas você tem também um motor a combustão interna. Tá? Existem alguns veículos híbridos que não têm um motor elétrico, então ele não é considerado um carro elétrico. Tá? Nós temos a variação para o carro PHEV, né? Que é um carro híbrido com sistema de plug-in. Esses primeiros carros têm carregamento, né, por um sistema chamado, né, sistema de regeneração de energia cinética, só que tinha uma autonomia muito baixa. E com um aumento, né, da autonomia dos veículos, o sistema de regeneração de energia, o CERES, passou a ser insuficiente para poder carregar, e aí criou-se a categoria dos plug-in, e depois nós passamos a ter os carros totalmente elétricos. Não necessariamente, né, um carro elétrico ele tem uma bateria maior do que o híbrido. Nós temos carro elétrico com baterias de 28 kWh e nós temos carros híbridos com 46 kWh. Tá? E outra variação que são os veículos de célula de combustível, tá? Basicamente por hidrogênio, que é uma alternativa de fornecimento, mas ele é um carro elétrico. Tá? Todos eles têm uma bateria que são considerados sistemas eletroquímicos, são baterias que a gente chama de tração. Bem, essa é um modelo de uma bateria automotiva, existe uma grande variação e isso para a gente é uma dificuldade de conseguir estabelecer padronizações, tá?
A bateria, elas são compostas por células, tá? Essas células são dispostas dentro de módulos, que são essas caixas, e esses módulos são estabelecidos, né, dentro de um chassi automotivo, gerenciado por um sistema chamado, né, BMS, né, que é o sistema de gerenciamento da bateria, que é um circuito integrado, e para ser bateria, toda célula, módulo ou pack, né, que é o nome dessa estrutura, ela tem que ter obrigatoriamente esse sistema, tá, de gerenciamento de bateria. Outro exemplo, todo mundo tem no bolso, um desse aqui, né, se você não tem acesso à bateria hoje é porque ela já tem uma tecnologia à base de baterias de íon de lítio. Essa bateria, ela é disposta em cima de um chassi, né? Os carros elétricos são mais robustos, mais difíceis de cortar, inclusive no desencarceramento. Tem uma base, né? Tem um platô superior, principalmente tem um sistema de refrigeração, que é controlado por um sistema auxiliar chamado BTMS, e as baterias, né, trabalham numa faixa térmica constante, tá? Bem, o que são dispositivos eletroquímicos? Tá? É todo dispositivo que gera energia elétrica por meio de reações químicas. Tá? Então essa é a categoria. Os sistemas por células a combustível também são sistemas eletroquímicos. Tá? Eles utilizam o hidrogênio para produzir energia elétrica. O carro elétrico é uma ambição do ser humano já há muito tempo. O primeiro veículo a ser fabricado no mundo, ser feito no mundo, foi elétrico, não foi a combustão. Tá? Na Segunda Guerra, né, Hitler tinha uma divisão de panzers elétricos. O grande desafio dos veículos foi ter, primeiro, autonomia e velocidade de carregamento, coisa que isso já são alcançadas por causa dessa tecnologia chamada baterias de íon de lítio. Autonomia essa, com a 6ª geração desse tipo de bateria, nós teremos veículos, né, com autonomia de 1.200 km com uma carga, tá? Bem superior aos veículos a combustão. Carregamento já foi superado há muito tempo. Na Fórmula E, o veículo carrega 50% da sua carga em 30 segundos. Tá? Velocidade de carregamento já não é novidade. Mas por que não está disponível isso no meio usual, né, na nossa sociedade? Por questões de segurança. Tá? Tanto que na Fórmula E, durante a corrida, não se pode carregar o veículo ainda. Tá? A Fórmula E ela é uma base para o futuro da Fórmula 1, que a partir de 2026 será um carro híbrido, com 30% a 40% do seu motor a propulsão elétrica. Tá? E essa mudança também está mudando os protocolos de emergência. Tudo que a gente tem hoje em termos de segurança da Fórmula E é o que a gente está trazendo para cá. Essas inovações tecnológicas também virão para a parte de segurança contra incêndio. Por exemplo, na Fórmula E, todas as baterias são monitoradas em real time. Tá? Então ela está correndo, está em prova, está em teste, está carregando, não está carregando. Ela tem um sistema de telemetria que mede, célula por célula, sua tensão elétrica, sua temperatura, tá? Sua carga, sua corrente. E toda vez que a gente tem uma variação de parâmetro, o time de intervenção de incêndio ele é acionado para fazer uma intervenção. E por que não usufruir dessa tecnologia na segurança contra incêndio? Porque a gente não utiliza esse sistema de telemetria dos veículos no sistema de detecção de combate a incêndio. Tá? Então esses são os desafios que a gente traz para dentro do CB24. O que são baterias? Né? Como eu falei, são reações químicas normais de oxirredução, e toda bateria, toda reação química, ela trabalha dentro de uma faixa de temperatura. No caso das de íons de lítio, de menos 20 a 60 graus, tá? E a temperatura ideal de desempenho é 35 graus. Toda vez que a bateria se aquece, por exemplo, né, a gente mexe no celular, de repente ele aquece na nossa mão. Por que a gente está sentindo esse calor? Porque ele está saindo de 35 graus, que é uma temperatura compatível com a nossa temperatura corpórea, está subindo e a gente percebe isso já na nossa mão. Isso ocorre por condições de estresse, que pode ser por função mesmo, às vezes eu estou abrindo vários aplicativos, pode ser um estresse mecânico, térmico, pode ser elétrico, tá? Realmente uma disfunção, e esse calor começa a subir. A partir de 50 graus,
a partir de 60 graus, essa bateria, né, ela para de carregar depois de descarregar. E aí começa todo um trabalho do BMS e do BTMS, tá, no sentido de controlar os efeitos dessa alta temperatura. Então, quando o celular aquece, o que a gente faz? A gente pega o celular e deixa ele descansar 1 minuto. Todo mundo faz isso, né? Tá? Se deixar ele fazer isso, ele recupera a sua temperatura normal e volta a trabalhar normalmente. Só que o que ele faz quando a gente não para de mexer nele? Ele diminui a velocidade dos aplicativos. O veículo também faz isso. Tá? Quando a vez que ele percebe uma alteração no parâmetro, ele reduz a velocidade e força a gente parar. Tá? Se essa altura, esse aumento de temperatura sobrepujar a defesa do BMS, o BMS ele ativa um sistema de autoproteção. Então, por exemplo, quando toda vez que passa de 50 graus centígrados no celular, ele manda um aviso dizendo, olha, tem risco de explosão, para de mexer agora. Ele está dando um aviso, ele nem chegou no limiar. E ele estufa, tá? E esse estufamento é justamente para dissipar energia. Mesmo assim, se ele perceber que a temperatura vai subir, no automóvel, por exemplo, ele, né, já te forçou a parar, já te forçou a sair do carro, ele ativa um sistema chamado interlock, ou intertravamento, ele sai de uma tensão alta, vem para uma tensão baixa e se desliga. Se essa temperatura passa de 90 graus, a gente registra em torno de 100 graus por causa das variações químicas da família de íons de lítio, ocorre uma decomposição desses componentes, reações entre si. Essas reações são exotérmicas, aumenta a temperatura, provoca novas reações, gera gases, pressão, até que ocorra uma ruptura ou alívio de pressão. Se houver uma ruptura, existe uma projeção de partículas, que é o coletor de cobre envolto por material plástico, são arremessados de uma célula desse tamanho a 10 metros de distância. Tá? Tamanha a pressão que é gerada. Esses picos de temperatura sobem até 900 graus de 4 a 22 segundos, dependendo do tipo de estresse. Existe uma liberação de vapores inflamáveis, toxinas, fuligem, partículas metálicas, potencial de ignição, explosão e contaminação. Bem, vamos exemplificar todo esse gráfico com simples perfuração. Então aqui um estresse mecânico, uma bateria que está 100% carregada, tá? Em 4 segundos ocorre a formação, né, de uma nuvem em expansão volumétrica. A ignição é provocada por microarcovoltaicos pelo atrito do cobre, tá, particulado que entra em contato entre si, e essa atmosfera, ou seja, uma célula transforma 66% da sua massa em vapor, tá, em gases. Então cria uma atmosfera gasosa, né, extremamente inflamável. O grande dilema, o grande problema é que de um tempo para cá a gente começou a ter baterias grandes, né? Quando estavam dentro de laptops, celulares, baterias pequenas, a gente conseguia controlá-los. Agora já nós temos veículos, por exemplo, um ônibus pode ter 32 mil células dessa, né? Que equivale a 540 a 600 kWh. Tá? Vamos ter aviões, agora, né, acabei de receber informação, foi homologado um avião elétrico na Europa, tá? E estamos produzindo no Brasil também. O problema é que quando a gente tem várias células, quando ocorre a termogênese, que é o aumento da temperatura, ela começa, tá, a propagar essa temperatura para as células vizinhas, fazendo com que elas entrem em estresse térmico e também entrem em fuga térmica. Então, quando a gente tem esse processo, a gente chama isso de cadeia fuga térmica. O nome do efeito é efeito Joule, tá? Ele vai se aquecendo, vai passando para as outras e as outras vão entrando em sequência. Existe um determinado fenômeno de que quando todas as células de uma bateria são aquecidas ao mesmo tempo e entram em fuga térmica, ocorre um termo chamado avalanche térmica, tá? E existe uma diferença crucial da cadeia para a avalanche térmica, e isso diferencia no combate. Por exemplo, se eu pegar um ônibus e atear fogo nele,
todas as células vão ser aquecidas ao mesmo tempo, vão entrar em fuga térmica ao mesmo tempo, vai criar uma avalanche térmica, dando um pico alto de temperatura, de geração de energia, mas vai ser um incêndio rápido, tá? Agora, se ela for sequencial, eu vou lá, apago o fogo, porque o fogo não está acontecendo na bateria, não é a bateria que pega fogo, são os gases que ela liberam e o material presente, por exemplo, no veículo elétrico, tá? Então a gente consegue apagar o fogo, só que a bateria continua em termogênese, fazendo o efeito Joule, e quando a gente quer ver, ela reinicia. E é onde é que dá o trabalho no incêndio, tá? Bem, como a gente tem várias células, a gente vai fazer uma divisão em termos de categorias de incêndio eletroquímicos, tá? Em 4 níveis, tá? Que é o que hoje a Europa utiliza, e nós não vamos utilizá-los aqui. Nível 1 são baterias que vão até 1 kWh. O que significa isso? São baterias que, quando entram em fuga térmica, a gente não precisa fazer nenhuma alteração nas medidas de segurança contra incêndio. Tudo que existe hoje implementado consegue dar conta, inclusive, né, qualquer tipo de extintor. Então, se eu tenho um extintor de água para um celular pegando fogo, eu vou conseguir apagá-lo. Por quê? Porque o tempo de fuga térmica é curto. Uma célula demora de 1 a 2 minutos o processo de fuga térmica, tá? Baterias até 1 kWh, no máximo, chegam de 5 a 10 minutos o tempo de fuga térmica. Então isso faz o quê? Quando a fuga térmica cessa, vira um incêndio normal, tá? Que eu consigo controlá-lo. A quantidade de gases, toxinas, estão em níveis toleráveis, tá? A qualificação para lidar com esse tipo de incêndio é a usual, né? Bombeiro militar, bombeiro civil, brigadista com formação básica. Não é obrigado a ter roupa anti-chama, não é obrigado a ter proteção respiratória, embora em alguns casos a gente recomenda. Nível 2 são baterias de porte médio, tá? Ou seja, de 1 a 50 kWh, vamos contextualizar isso, tá? Bicicleta elétrica, em torno de 0,5 kWh. Motocicleta elétrica, de 3 a 4 a 5 kWh. Agora vão ver as motocicletas elétricas de alta velocidade. Podemos ter motocicleta até 6, 7 kWh. Um veículo, um automóvel, varia de 20, tá, até 80 kWh. Mas nós temos veículos que chegam a 130, como o Rivian, tá? Ônibus e caminhões a partir de 80 kWh até 600, 700, e essas referências são indefinidas. Mas nós não temos só isso. Por exemplo, nas indústrias nós temos os veículos industriais, as empilhadeiras elétricas, né? As paleteiras de 4 a 7 kWh, as empilhadeiras podem chegar a 45 kWh, uma bateria semelhante de um carro. Podemos ter veículos industriais, né, de mineração com 350 kWh. Então, toda vez que eu tenho entre 1 e 50 kWh em ambiente aberto, eu tenho essa magnitude moderada. Já eu tenho toxinas em nível intolerável. A qualificação mínima para poder lidar com ele em termos de brigadista tem que ser alguém com formação avançada, ele tem que saber utilizar proteção respiratória, tem que ter noção de que é produtos perigosos. Por quê? Porque eu já tenho nível já de tolerância de fumaça e toxinas bastante alta, tá? Definimos, né, uma zona quente, pelo menos para veículos de 30 metros, tá? Então, tudo dentro de um raio de um veículo elétrico pegando fogo, 30 metros, tá? Por que 30 metros? Projeção de partículas, risco de contaminação, o jet flame, jet fire, tá? Risco de explosão de habitáculo. Então, existem... E fora os outros riscos que o veículo tem, né? Airbag, tem liga de magnésio no painel e etc. Nível 3 são baterias acima de 50 kWh ou porte médio em ambiente fechado. Então estamos falando de veículos elétricos de grande porte e sistemas de armazenamento de energia que vão se tornar normal no país, tá? Aqui eu tenho um alto risco de contaminação, um alto risco de explosão, e é o tipo de incêndio hoje que mais mata no mundo, tá? Pela onde se faz as estatísticas, 10% de óbito, tá? Em termos de estatística. Ou seja, né, a cada 10 eventos existe um óbito. Em termos de hospitalização é pior ainda, né? 68%, ou seja, a cada
nem 3, a cada 3, 2, né, eu tenho uma pessoa hospitalizada por no mínimo 24 horas. E o nível 4 seriam grandes eventos que envolvem, né, grandes depósitos de baterias, tá? Grandes estacionamentos, materiais com bastante combustível. Então, por exemplo, um depósito de pneu com empilhadeiras elétricas circulando dentro delas, isso é um cenário que já existe no Brasil. Ou locais com bastante aglomeração de pessoas, né? Por exemplo, os hospitais. Os hospitais, nós temos sistemas de suporte avançado de vida, nós temos carros elétricos, e qualquer dificuldade, abandonar as pessoas. Nós tivemos 3 grandes eventos, não foram trágicos, né? Mas com uma alta taxa de pessoas feridas no processo, inclusive bombeiros, né? Então isso acaba sendo preocupante. Então vamos exemplificar o que seria um nível 1. Aqui uma bateria pequena, é um processo que já está acontecendo no Brasil, muitas edificações com projeto simplificado de incêndio, tem uma estrutura dessa, e o pior de tudo, lá no canto tem um armazenamento irregular de bateria, tá? Se a gente for contar em termos de quilowatt-hora, equivale a 2, 3, 4 veículos elétricos ali armazenados, tá? No estado de São Paulo houve 2 ocorrências dessa, tá? Já de nível 1 já é um processo controlado. Inicialmente parece que não tem controle, mas como eu falei, como a fuga térmica ela é rápida, já no segundo ataque eles conseguem. Como aconteceu aqui a fuga térmica, ela parou, né, começou a atuar o combate com o extintor e foi controlado. Então isso aqui é um incêndio de magnitude baixa, não precisa fazer muitas adequações, o que precisa fazer é que as pessoas sejam devidamente treinadas nesse tipo de evento, tá? Então, uma das coisas que a gente está vendo dentro do CB24 é que tipo de alteração que nós precisamos fazer na formação de brigadistas e bombeiros com relação a esse tipo de incêndio. Magnitude moderada, um veículo elétrico, tá? Não se consegue combater com extintor, aliás, não existe extintor eficaz para isso, embora eu sempre indico o extintor de ABC. Por que o extintor ABC? Porque nem sempre o incêndio começa na bateria. E você ter 2, 3, 4 agentes extintores pode ser importante para você controlar um incêndio antes que ele afete a bateria, tá? Então isso passa a ser importante. Incêndio, magnitude já alta, um ônibus elétrico, percebam a pluma de fumaça, né? Coloração de fumaça branca, escura, e tem uma fumaça que a gente não vê, que ela é invisível, a gente só consegue ver por termografia, onde está presente o ácido fluorídrico, que é o principal fator de contaminação. A partir de 1 kWh, ele já supera a nossa tolerância humana, tá? Existem químicas diferentes, essas químicas, né, têm variações. Por exemplo, aqui é uma NMC, ela produz muita incidência de CO2, por isso que eu tenho uma grande quantidade de fumaça preta. As LFPs, né, que são baterias que são mais resistentes, segurança é uma coisa relativa, tá? Porque elas são resistentes, mas quando elas entram em fuga térmica, elas liberam uma alta dosagem de hidrogênio, por isso que a gente tem uma chama mais limpa, mais clara, e uma alta dosagem de ácido fluorídrico, é a que mais gera ácido fluorídrico, tá? Então, a gente tem essa variação. Agora, as LFP de eletróleo sólido já são um pouco diferentes, então temos algumas variações. Magnitude alta também, uma bateria de uma moto, esse todo mundo já viu, viralizou, aconteceu em 2021, Singapura, tá? Uma bateria artesanal, né? Entrou em fuga térmica, infelizmente dentro de um ambiente fechado, estava com alta taxa de carregamento, e provocou essa atmosfera gasosa que entrou em ignição rápida e provocou aí uma queimadura de 100% no corpo desse cidadão, que inclusive sobreviveu por 20 dias ainda a esse evento. Alguns veículos que têm baterias debaixo do banco e não no assoalho podem gerar fumaça dentro do habitáculo. E um procedimento errado, tipo de quebrar a janela para ventilar ou para entrar com água, né, pode provocar isso.
tá? E nós temos magnitude extrema, né, que é quando a gente tem um colapso, por exemplo, de uma garagem, né? Esse aqui aconteceu em Luton, dia 10 de janeiro de outubro. Agora, recentemente, não chegou a ter colapso, mas nós tivemos uma na Coreia, dia 1º de agosto. Em Sola, em 2021, teve desse, fora os navios que queimam e alguns afundam por conta de veículos queimando. O que é importante a gente esclarecer aqui, e isso é importante para o trabalho de perícia, não é um veículo elétrico que causa isso, é a soma de todos queimando. É que começou num veículo a diesel, afetou um veículo elétrico ou vários veículos elétricos, e aí começou a ter uma propagação mais rápida. Então a gente precisa entender o quanto os veículos elétricos contribuem para o início e propagação desse incêndio, tá? Dois fatores a gente acaba acreditando já nesse processo. Primeiro, a velocidade de propagação, embora os veículos modernos tenham mais plásticos na sua carroceria do que os carros antigos. E a outra é a sustentação do fogo. Como um carro elétrico pode queimar de 2, 3, 4 até 10 horas, esse tempo de produção de calor supera o tempo de resistência dos materiais, né, da estrutura, e acaba provocando isso, tá? Então, o grande segredo disso aqui é não deixar o incêndio crescer. Como a gente caracteriza o incêndio? 5 fatores são legais. Quem sustenta o incêndio eletroquímico? A cadeia de fuga térmica, tá? Então, a gente conceitua incêndio envolvendo baterias, tá? Quando a gente tem uma bateria envolvida e que, quando ela entra em fuga térmica, um fator que é interessante é a carga dela. Baterias com 0% de carga que estão em equilíbrio eletroquímico não entram em fuga térmica, tá? De 0 a 30, quando entra em fuga térmica, elas liberam fumaça e não pegam fogo. Por quê? Porque ela tem uma alta dosagem de gás carbônico. Então vocês estão vendo aqui quais são a mistura inflamável: monóxido de carbono, gás carbônico, hidrogênio e hidrocarbonetos. O gás carbônico não é inflamável, mas ele faz parte dessa composição porque ele interfere nas chamas, no incêndio propriamente dito. Então, de 0 a 30% tem 60% a 70% de CO2, então a gente percebe uma fumaça branca e não pega fogo. De 60 a 100, pega fogo imediatamente após a liberação da fumaça. A gente percebe presença de fumaça preta por causa do monóxido de carbono. E de 30 a 60 é o estágio mais perigoso, porque ele inicia esfumaçando, dá indício que é uma bateria, tá, de baixa carga, mas depois de alguns minutos eu tenho uma avalanche térmica, porque ela está se aquecendo. Embora as baterias de 0 a 30 não peguem fogo, tá? Mas elas, é importante citar que elas se aquecem. Então elas fazem com que as outras células entrem em fuga térmica, e eu tenho toxinas, tá? Então eu tenho que controlar isso, embora não haja fogo. E esse aquecimento, principalmente do aquecimento da fumaça, pode fazer com que os materiais presentes no ambiente entrem em pirólise e consequentemente peguem fogo. Existe uma emissão de toxina e vapores inflamáveis. Como eu disse, a bateria não pega fogo. O que pega fogo são os gases, o que dá uma conotação de um incêndio de classe B, com características de classe A por causa de queimas de materiais sólidos, e quando essa bateria está conectada a uma rede elétrica, eu entro com classe C também. É necessário desativar essa energia. Então toda ignição é em nuvem em expansão, tá, volumétrica. Se essa ignição for tardia, eu tenho uma explosão, como a gente pode ver em alguns cenários. E eu tenho a projeção de partículas. Bem, aqui tem todas as características, né, que a gente hoje já descobriu, né, por vários testes, estudos científicos e observações, né, o que é principal, né, que 1 kWh de bateria libera 470 litros de gases, né? Então um veículo com 50, nós temos uma ideia de quantos litros esses gases vão ser gerados, tá? Vamos entender um pouquinho essa evolução. Aqui é um cenário de uma estação de recarga, tá? Onde a gente tem um primeiro veículo que entra em fuga térmica. Essa é uma bateria LFP desse veículo, tá? Vocês vão ver, inicialmente tem uma fumaça mais escura, mas quando a chama começa, ela já é mais limpa, tá? Percebam que eu tenho um assovio,
tem o estalo, são sinais que indicam, né, a presença de bateria. Esse jato, vocês vão ver que ele não é constante, então existe uma crença que esse jato é vigoroso o tempo todo, ele é intermitente, caracterizado quando cada módulo entra em fuga térmica, tá? Ele perde a pressão, o gás perde a pressão e diminui a chama. Aqui, por enquanto, o veículo ainda não entrou em ignição. Como estão muito próximos uns dos outros veículos começam a ser afetados. Tá? Percebam, né? Outra característica, principalmente quem está manuseando bateria, é um cheiro ou um odor, às vezes gosto, né? Adstringente, muito parecido com éter, com acetona, tá? O que é interessante que vocês vão ver que em 2, 3 minutos o terceiro carro já sofre, né, já sofre pirólise e começa a iniciar. Uma das características e problemas dos veículos é que eles perdem, né, quando pegam fogo, eles perdem o seu freio, o seu sistema de frenagem, o seu sistema de freio de parqueamento, então ele se locomove. E outro problema é que eles têm muitos dispositivos que armazenam energia, né, como principalmente o Keres, e às vezes eles saltam, tá? A primeira ação que a gente deve fazer no combate a um incêndio de veículo elétrico é calçar as rodas, mesmo em terreno plano, tá? Calçar ele para os dois lados, esse é o primeiro trabalho. Como eu me aproximo disso, tá? Eu tenho que trabalhar com 2 linhas de combate. Hoje a gente já conseguiu definir, dentro do CB24, um POP para que todos os bombeiros possam atuar, tá? E com uma grande economia de água. Vou falar um pouquinho do POP no final. E aqui eu tenho uma queima generalizada, não só dos gases da bateria, mas também do carro. A taxa de liberação de energia de um veículo elétrico, ela é similar à de um veículo a combustão, né? Nem mais nem menos, o que altera são os picos, tá? Em relação à presença do combustível, em relação à presença da bateria. A posição da bateria também interfere um pouco no desenvolvimento do incêndio. Bem, os sinais a gente já viu aqui, né? Como eu falei, odor de éter, acetona. Toda a bateria ela dá sinal térmico que ela vai dar problema, né? Quando ela passa de 100 graus, ou a gente percebe um crescimento de 10 graus por minuto, significa que ela vai entrar em fuga térmica. Às vezes eu controlo a chama, faço a bateria reduzir a temperatura, mas quando eu vou ver, ela começa a se aquecer de novo, tá? Os sons de estalos e assobios, a fumaça, chamas direcionais intermitentes, tá? Relação com fogo, a bateria ela é uma fonte de gases combustível e fonte de calor, ela produz calor. E quando a gente faz essa relação com o tretaedro do fogo, a gente já começa a ter indícios de que agente extintor é fundamental nesse combate. Usar CO2 ou pó químico em grandes baterias, eu estou isolando o oxigênio, eu estou atuando em cima de radicais livres, mas isso não impede da bateria gerar gases superaquecidos. Quando eu paro a aplicação desses agentes extintores, ocorre uma reignição, e às vezes essa reignição ela é explosiva, e isso já foi comprovado pela OL, tá? Quais são as estratégias para segurança? 6 fatores são fundamentais. Detecção precoce, quanto mais rápido a gente detectar, mais rápido a gente vai agir. Então começa por sistemas de aspiração, sensores de hidrogênio, sensores de radiação térmica. Como eu falei, as baterias, inclusive dos veículos comuns que tem rodando, tem telemetria. Então eu consigo saber por satélite o estado de cada célula de bateria de cada veículo que está rodando hoje no país. Se esse carro chega aqui, desce no porto, né, e existe algum parâmetro, a fábrica dele sabe que a bateria está com problema. E a gente tem que saber usar essa tecnologia para o nosso bem, como acontece na Fórmula E. O terceiro, é ventilação, tá? Existe um volume muito grande de fumaça sendo gerada, às vezes explosivas, então a ventilação ela é fundamental, mesmo em ambiente aberto, tá? Se eu vou combater um incêndio com um veículo, eu tenho que me preocupar em fazer ventilação, seja ela hídrica, seja ela por meio de ventiladores, porque essa fumaça pode tomar uma direção de um prédio, pode tomar a direção de um hospital, um posto, né, um ponto de ônibus, enfim.
eu tenho que fazer esse gerenciamento dessa fumaça mesmo em nível 2. Um termo que a gente utiliza que é resposta ou intervenção sustentada. Tudo que eu usar em termos de recursos, tá? Pessoal e pessoas tem que durar por mais tempo que a fuga térmica atuar. Então não adianta nada, tá? Eu vim com uma quantidade pequena de água se a fuga térmica vai demorar por horas. Não adianta nada eu ter uma quantidade pequena de ar se meu tempo de fuga térmica vai demorar por horas. Considerando a natureza de como a gente atua nas ruas, principalmente os bombeiros militares, dentro do POP a gente começou a entender um pouco o cenário e começamos a trazer. O POP, a gente partiu das doutrinas existentes, tá? Para que todos possam hoje poder atuar. Utilizando principalmente o quê? Para eu atuar no controle de gases, combustíveis e calor, eu preciso de água, tá? Inicialmente, em registros, hoje tem-se um consumo médio de 1 metro cúbico de água por quilowatt-hora, tá? Ou seja, né, se eu pegar um veículo de 40 kWh, um Havol, por exemplo, eu vou gastar 40 mil litros de água. Isso foi a primeira coisa que a gente entendeu. A gente se aprofundou nas pesquisas e a gente começou a entender por que esse racional está tão alto. A gente descobriu que algumas doutrinas utilizam, né, mangueiras de 2,5 polegadas com 127 GPM. Eu preciso de vazão, preciso de volume de água. É muito intenso, eu preciso roubar de energia. E a gente percebe que o incêndio num veículo, por exemplo, ele tem 2 estágios. O primeiro, controle da chama, é rápido, tá? A gente fez um teste recente aqui no Brasil e vamos fazer mais, tá? Controle da chama em no máximo 15, 20 minutos a gente consegue controlar a chama do veículo. E aí começa a segunda fase, que é o gerenciamento da bateria. Então hoje a gente utiliza 2 mangueiras, tá, de 1,5 com 60 GPM. Começa com jato compacto e à medida que a gente vai se aproximando, aumenta por um jato de combate de 30 a 45 graus para que a gente possa ter o melhor aproveitamento da água. Fez o controle, óbvio, né? A primeira coisa é o calço, faça o controle das chamas, faça aquela vistoria, conseguir controlar o fogo, começa a segunda fase, que é o gerenciamento térmico da bateria. Termografia é fundamental na cena, tá? A termografia, ela tem que ser baseada em baixa temperatura. Eu não estou querendo medir o fogo, eu quero medir a temperatura da bateria. Temperaturas entre, né, menos 20, que é o mínimo, a pelo menos 300 graus é o suficiente para eu poder fazer esse gerenciamento. E aí que a gente está agora analisando as melhores formas da gente controlar isso, tá? Que é o quê? Molhar a bateria utilizando jato mole, né? Algumas baterias têm fusíveis para entrada de água, né, que se derretem e facilita a entrada de água. Ou vamos fazer a perfuração da bateria. Como fazer a perfuração da bateria de forma segura? Vamos utilizar a manta. Enfim, estamos analisando vários recursos que a gente pode estar utilizando para colocar aqui. Os aditivos de água de combate, tá? Não existe agentes especiais, existem aditivos de água de combate que vão melhorar a propriedade da água, mas eles vão ser eficazes na primeira fase, no controle do fogo. Tanto que nas literaturas diz, né, o LGE não funciona para bateria, mas ele funciona para o fogo, tá? Então se eu continuo utilizando o LGE no combate, vou continuar utilizando. Só que quando a bateria reduz a termogênese dela, a temperatura dela, aí o aditivo já não tem mais eficácia, tá? Por que o aditivo não tem eficácia? Porque o processo da fuga térmica é imparável. Nada, absolutamente nada para a fuga térmica. Então a bateria dita essa velocidade. Resfriar a bateria é uma maneira de eu tentar frear, evitar que novos módulos entrem em fuga térmica. Só que isso é dificultado dependendo da posição da bateria. Então tem pessoas, por exemplo, que gostam de molhar a bateria por debaixo. Por cima, eu não consigo. Só que por baixo eu também tenho uma placa. A bateria não é aquilo ali, a bateria está lá dentro. Então mesmo que eu jogue água embaixo, eu estou desperdiçando água. Nesse teste que a gente fez, a gente conseguiu uma marca de 0,47 metros cúbicos por quilowatt nesse teste que a gente fez. E os testes que a gente vai reproduzir, né, devem ter essa noção, óbvio, né? A gente vai procurar aprimorar.
Então, no nosso POP, a gente está indicando uma média, tá, de 0,5 metro cúbico por quilowatt-hora de água, que é muito mais interessante. E outra coisa, o controle, nós estamos agora avaliando com quanto eu consigo controlar a chama do veículo e depois gerenciar. Isso é importante porque, na maioria das vezes, para combater um veículo, eu só destaco uma viatura, eu não destaco duas, tá? Com 2.000, 4.000 litros de água, eu posso fazer o primeiro controle. Eu só tenho que ter uma resposta em sequência para poder complementar isso. Descontaminação é importante, já a partir do nível 2, descontaminação do traje de aproximação, porque eu tenho partículas metálicas. Algumas baterias, como NMC, NCA, LCO, tem cobalto, tá? E já existe uma queixa de contaminação por cobalto. O cobalto ele é radioativo, tá? Ele tem isótopos radioativos. Só estamos identificando que em determinadas ocorrências isso acontece. Isso é um trabalho de perícia, né? Tem ou não tem traço de cobalto? A LFP, por exemplo, como não tem cobalto, ela não vai gerar só resíduo de ferro, tá? Descontaminação do traje, da mangueira, de todo o material utilizado, e já a partir do nível 2, ou melhor, dizendo, né, já quando houver vítimas, e aí vem uma outra questão muito importante, né? Houve vítimas, eu tenho que startar um protocolo de produtos perigosos. Tem que destacar uma ambulância de suporte avançado de vida, porque eu preciso fazer a oxigenoterapia da pessoa, ou geralmente fazer intubação, então eu preciso de um atendimento médico no local. E esse protocolo já é feito nas principais corporações de bombeiros do mundo que tem esse tipo de problema. E finalizando a parte de gestão da bateria. Essa bateria, ela tem possibilidade de entrar de novo em fuga térmica 10, 20, 30, 40, 70 dias depois da primeira, que já houve registro disso. Tanto que a gente utiliza hoje a regra dos 30, ou seja, parou o combate, a bateria reduziu para a temperatura ambiente, eu espero 30 minutos. Porque ela pode reiniciar. No teste que a gente fez, ela reiniciou no 7º minuto, depois o Tenente Hoffman lembra o número aí. Depois dessa bateria, ela tem que ficar 30 horas inerte, eu não posso movimentá-la. Se eu movimentar, ela tem que ser feita sob escolta. E, de novo, mexe com a doutrina, procedimento dos bombeiros. Pois eu vou acompanhar o guincho, tá? Ou o guincho vai ser responsável por ele. A gente tem olhado como isso funciona nos países. E onde ele ficar, ele tem que ficar numa área isolada, num raio de 10 metros, sem qualquer tipo de material combustível no entorno, tá? Bem, para a gente fechar esse vídeo aqui final, se foi um incêndio recente na Coreia, só para a gente avaliar como é que é feito o combate, né? Aqui foi feita uma detecção precoce, só que eles utilizaram a técnica errada, eles foram tentar resfriar. A bateria, quando ela entra em fuga térmica, ela disse que vai entrar em fuga térmica, não adianta eu resfriar. Eu tenho que fazer o quê? Uma estratégia, né, de isolar esse veículo, né, como o Coronel Cerqueira disse, tirar ele da garagem imediatamente, utilizar a manta não é para combater incêndio, ela é uma barreira, tá? Que eu vou utilizar para ela não deixar propagar. Por exemplo, eu poderia cobrir esse carro ou cobrir o carro do lado. Se eu chegar no incêndio, em vez de eu ter um carro, ter 3, 4 carros pegando fogo no pátio, muda totalmente a minha estratégia. Eu tenho que começar a trabalhar com a seguinte estratégia, que é o confinamento. Se está num carro, mantém num carro. Se está num setor, mantém no setor. Se está num pavimento, eu tenho que deixar manter no pavimento e assim por diante, tá? Dependendo da quantidade de baterias, a quantidade de água que eu vou utilizar pode não ser necessário. Agora em Las Vegas, no mês de julho, pegou um incêndio num container de carregamento de baterias. Foi utilizada uma grande quantidade de água, se eu não me engano, acho que 12 milhões de litros de água, e não apagou. Ficou queimando por 40 horas, resolveram tirar da rodovia, né? E depois deixar ele extinguiu 8 horas depois. Então isso passa a ser importante, por quê? Porque a gente precisa entender o comportamento da bateria para a gente já vir com a dosagem certa, tá? Para finalizar, quais são os desafios para a perícia de incêndio? Esse também foi o outro incêndio na Coreia, dia 1º. Esse incêndio, ele afetou de um prédio com 480 apartamentos, 1.581 moradores, tá? Ele foi completamente extinto em 8 horas. Causa do incêndio, a fuga térmica em um veículo elétrico, tá? Como vocês estão vendo aqui.
23 pessoas hospitalizadas e 121 pessoas tiveram que ser realocadas. Veículos afetados, 140, 40 totalmente destruídos. E aqui algumas perguntas, né? Houve envolvimento da bateria? Sim. Qual o tipo químico e porte da bateria? Isso é uma informação importante, tá? Outro, qual a origem do fogo? Qual é a causa da fuga térmica? Uma coisa que eu posso dizer para vocês, se a gente olha isso aqui, como vem na mídia, dá a impressão que um veículo elétrico provocou isso aqui. E não foi, tá? Foi ele propagar para outros veículos que poderia acontecer com o veículo a combustão. O problema é quantos desses veículos totalmente destruídos, ou 140 que foram afetados, eram elétricos? E como eles contribuíram para o desenvolvimento desse incêndio? Quais eram as medidas de proteção instaladas? Qual era a eficiência desses sistemas? Isso é importante para a determinação de recomendações futuras. Sistemas que não funcionaram, nesse caso aqui, esse prédio tinha sistema de sprinkler, tá? Que por algum motivo começou a funcionar e de repente parou. Houve essa propagação. E quais foram as causas dessas disfunções? Por que esse sistema não funcionou? Como se desenvolveu o incêndio? Qual a influência da bateria? Que outros fatores e danos foram provocados? Uma coisa interessante é que era para essa estrutura ter colapsado e não colapsou. Por que não colapsou? Vou deixar para o Rogério responder depois, tá? Por que ela não colapsou? Tem uma coisa interessante aqui que não tem aqui e a gente poderia trazer para cá, tá? E outras boas práticas. Então esse é o desafio para a perícia de incêndio, né? Começa por uma revisão da forma da gente cadastrar ocorrências, como é feito hoje na Europa, nos Estados Unidos. Toda vez que eu tenho um incêndio e envolve bateria, eu tenho um adendo. Eu estava olhando lá o registro, como é feito o registro na FEMA, como é que é feito no Canadá. Toda vez que tem uma ocorrência relacionada à bateria, tá? Eu preciso ter um adendo na minha classificação para a gente poder entender. E lembrando, né, nós estamos tentando resolver esse problema, né, e a roda está girando. Estamos tentando trocar o pneu com a roda girando. Outras tecnologias vão vir, né, como nióbio, células de íons de sódio, tá? E o que elas impactam? São seguras ou não são seguras? Tá? A bateria LFP no perfuro não pega fogo, peraí. Ela é na perfuração, mas se você aquecer uma LFP com eletrólito sólido, ela entra em fuga térmica. Tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Não existe segurança absoluta. O que a gente precisa entender quais são as consequências. Tá? E de novo, né, quando a gente começa a responder várias perguntas, a gente vê que o veículo elétrico ele não é o vilão. Ele não foi o vilão disso aqui. Houve uma série de erros, né? Com certeza vem falta de compartimentação vertical, porque essas 23 pessoas hospitalizadas foram por intoxicação, tá? Por ácido fluorídrico. O que o ácido fluorídrico faz? Ele, além de ser um ácido, provoca queimadura química na nossa pele. A fluorina, quando entra em contato com o nosso corpo, provoca hipocalcemia e hipomagnesemia, tá? Fazendo com que a gente tenha, no final das contas, parada cardiorrespiratória até 48 horas. E qual o antídoto dele? Gluconato de cálcio. Tem no suporte avançado de vida. Eu também tenho traços de ácido cianídrico por causa da queima dos materiais à base de poliuretano. Eu tenho hidroxicarbalamida na USA do SAMU, por exemplo, do bombeiro. Então a gente precisa preparar. Os hospitais estão preparados para desintoxicar as pessoas. A gente já teve um incidente com 3 pessoas entubadas e 2 contaminadas no Brasil, no estado do Nordeste, recente, tá? Com moto elétrica. Então, isso aqui já está batendo na nossa porta, tá? Já está aqui dentro, não é uma coisa, não é futuro. Isso é presente. Para terminar, tá? Lanço aqui minha campanha, Carga Segura, por meio de 5 ações, tá? A gente pode tornar as baterias seguras. Baterias não se suicidam, elas são assassinadas. Todas são eventualmente causas humanas. Está aqui meu WhatsApp, ou quem quiser pegar aqui no QR Code, tá? Eu automaticamente já passo o link dessa carga segura. Esse programa, ele não foi desenvolvido por mim, foi desenvolvido pela UL nos Estados Unidos. Apenas fiz
a tradução, né, porque lá a palavra é take charge, né, são 6 dicas, eu condensei em 5. Inclusive, esse material é de uso livre, pode pegar, reproduzir. Se algum corpo de bombeiro quiser utilizar como programa de conscientização, fique à vontade, porque é livre esse processo. O que interessa é o propósito, a gente tornar uma sociedade segura, ou seja, né, um futuro mais seguro para nós. Muito obrigado.